às igrejas, às 7 igrejas. Só um segundinho. A partir do capítulo 4, a partir do verso 14. Irmãos, enquanto nós procuramos, deixa eu dar um pequeno testemunho. Do começo do ano até uns dias, na verdade até uns 3 dias atrás. Não, 4 não, perdão, 3, 14. Perdão. Assim sim. 3, 14. E eu estava com tontura, estou com tontura, fiz vários exames e não consegui achar um motivo, né? E eu pedi a Deus, falei, Senhor, eu preciso saber qual é o motivo, né? Já que inclusive eu fiz um exame de labirintite para ver essas tonturas. Aconteceu que nem o nosso irmão evangelista igual que caiu aí, né? Eu tinha receio de cair e me prejudicar ou prejudicar outra pessoa. E aí passei para o cardiologista e o cardiologista passou para um outro mais que é cirurgião. E o cirurgião, e eles constataram que eu tenho que fazer mais uma cirurgia. É a 4ª cirurgia que eu faço. E essa é do coração, mais uma vez, né? Ele me medicou, glória a Deus, porque eu parou, sabe, a tontura, parou. Eu sinto algum desconforto, mas parou. E eu agradeço a Deus, porque descobriu o que está acontecendo. Então, está na mão dele. Eu vou passar mais uma vez por uma cirurgia e eu peço à igreja que continue intercedendo por mim. A Nilza vai estar passando o dia que vou fazer a cirurgia, né? E que o Senhor venha tocar as suas mãos, mais uma vez, como das outras vezes tem feito. Amém? Vamos à palavra. A 7ª carta à igreja de Laodiceia. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus, né? Eu sei as tuas obras, que nem és frios e nem é quente. Oxalá fossas frio e quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho que de mim compres ouros provados no fogo, para que tenhas riquezas e vestes brancas, para que tenhas vistas e não apareça a vergonha da sua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe considerarei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu queria que a igreja repetisse comigo o verso 20. Todos juntos, irmãos. Eis
estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Poderia citar, amados? Glória a Deus. Amém, né? Mais uma vez, Jesus apresenta aqui essa revelação a João sobre uma das igrejas. Irmãos, quem lê Apocalipse e observa as 7 igrejas, não significa que vocês são uma igreja específica. Ele está falando para a igreja e não para uma igreja específica. Ele está falando para situações que ocorrem dentro da igreja. Então, todas as cartas se referem a nós, porque a própria palavra também se refere a nós. Amém? A própria palavra se refere. Então, tudo que está escrito aqui na palavra é para nós. Amém? Quem de vocês aqui, quem que aceitou Jesus como suficiente Salvador? Levanta a mão. Todos nós, né? Todos nós. Amém. Glória a Deus. Quando você aceita Jesus como Salvador, você fala para Jesus, reconhece quem é Jesus, reconhece que é pecador, reconhece que precisa da presença de Jesus na sua vida. E muitas das pessoas entendem que quando você passa por esse momento, é como Jesus bater na sua porta. Jesus bate na sua vida. Se você ouvir a voz dele, ele vai entrar. E abrir a porta, ele entra. E vai estar contigo. Como nós conhecemos a Jesus aqui, Jesus vem fazendo esse contato conosco constantemente. Por isso, nos consideramos evangélicos, cristãos, e nos consideramos como igreja também. Mas, irmãos, vejam bem, por que será que nessa carta aqui, especificamente, Deus está falando para a igreja, certo? Então, se ele está falando para a igreja, está falando para cristãos, ok? Mas por que nessa igreja específica, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Por que ele está falando isso para essa igreja? Se vocês já leram o livro de Apocalipse, passaram por essa passagem aí, vocês nunca se perguntaram? Ele está falando para cristão. Então, se ele está falando para cristão, tem alguma coisa que a gente precisa tirar dessa afirmação que Jesus está falando. Como eu, como cristão, Jesus bate a minha porta? Aqui, um pouco antes da nossa palavra aqui, o presbítero Natanael, o evangelista Edivaldo, falaram algumas coisas. E tem muito a ver com o que Deus quer que eu transmita aqui essa noite. Ok? Vocês, quem participa de escola bíblica dominical? Quem participa? Vocês lembram que vocês leram uma lição que chama Entre Mundos? Entre Mundos? E nós sabemos que nós temos o mundo da igreja. O mundo é o local de habitação, o local que você vive. Nós não vivemos na igreja? Nós não vivemos no trabalho? Nós não vivemos no nosso lar? Nós não vivemos com nossos amigos?
São mundos. São locais diferentes. Jesus disse assim, que no mundo tereis aflições. Em todos esses mundos que eu estou falando aqui nesta noite, você pode passar por isso. E também tem o mundo sentimental, a consciência da pessoa também. Só que Jesus diz assim, quem quiser me seguir, ir após mim, negue-se a si mesmo. Negar significa, que nem o Natanael falou, não significa uma coisa que você vai fazer por livre e espontânea vontade, por suas forças. Na verdade, você vai se esvaziar das suas forças. Na verdade, a ação que você comete é o esvaziamento. Aqui em Apocalipse, nós vemos uma situação que Jesus coloca. É muito bom, se vocês tiverem oportunidade, há muitas pregações mais detalhadas, que não estão ligadas à pregação de hoje, que dá interesses importantes, informações importantes. No YouTube tem muitos pregadores que detalham aqui as condições que essa igreja vivia. Mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte, essa igreja aqui, muita gente diz assim, eu sou dessa igreja, mas a igreja está falando do quente e do frio. Aí eu pergunto para a igreja, quem você é? É quente? Responda para você mesmo, para Deus. Ou você é frio? Irmãos, não tem nada a ver com o seu envolvimento com o Evangelho, com Jesus. Não tem nada a ver que se você é fraco ou forte de fé. Não é isso que Deus quer falar. Por que essa igreja se tornou morno? Não é frio e não é quente. As duas condições são condições que a gente pode acontecer conosco aqui. Mas e o morno? O morno é o mais perigoso, irmãos. O morno é mais perigoso. Porque o morno, Jesus quer vomitar. E ele fala isso, irmãos, para a igreja. Que tem pessoas naquela igreja que Jesus quer vomitar. Ele não aceita. O que é o vômito? Ele não aceita aquilo que ele está recebendo. Mas por que ele não está recebendo? Ele não está recebendo, irmãos, porque é o seguinte, uma das características do ser humano cristão, por estar com Cristo, se sentir bem. Tranquilo, é bom, né? Teve uma vez na minha vida que Deus me fez eu experimentar a ausência do Espírito Santo em sonho. O caos. Eu experimentei o caos novamente. Então, o fato do cristão ter Jesus Cristo como Salvador, como abençoador, como orientador, não pode, de hipótese alguma, fazer da sua vida algo de acomodado. Você se acomoda. Você acha que está legal, que está bacana. Não é verdade? Mas não se preocupa em observar as áreas da sua vida
trabalho, da casa, até mesmo da igreja. Você se torna morno. Porque você não se preocupa. Você quer ver uma igreja morna? Uma igreja morna não tem obreiros. Uma igreja morna é difícil você ter pregadores. Uma igreja morna, é difícil ter pessoas que estendem a mão para o outro, para servir. Dá um exemplo aqui, o calor que estava passando, veio um obreiro e nos serviu água. Olha o exemplo. Está na portaria aí. O irmão está servindo a Deus. Você precisa sair dentro do conforto. Se você é mais que vencedor, para você vencer, você tem que ir na batalha. Você tem que ir à frente. Você tem que tomar atitudes para isso. Você não pode. Vejam, irmãos, que eu ver se eu acho aqui em 2 Timóteo. Deixa eu achar aqui em 2 Timóteo. Em 2 Timóteo tem. Está difícil achar aqui. Peraí. Timóteo capítulo 3. Perdi o Timóteo da Bíblia. Lado de Hebreus, perto de Apocalipse. Não, deixa eu achar aqui. Fala para mim, por favor. Eu estou meio nervoso aqui. Já está na tela. Está na tela. Vamos ler então, irmãos. Me perdoe. Eu estou me perdido aqui. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Vamos ler um pouco ele. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Continue, por favor. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar. Continua. Não dado a vinho, não espancador, não cobiçoso, não torpe na ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição com toda modéstia. Irmãos, vejam bem, o apóstolo Paulo fala para Timóteo que dá instruções quem é, no caso, o episcopado é a pessoa que trabalha para Deus. Se for analisar isso, não é uma pessoa que tem especificamente um cargo, uma função na igreja, mas aquele que trabalha. Muitos não têm função assim, não tem um cargo, né? Mas trabalham para Deus, entendeu? Então, o que acontece? Quando você está no mundo do seu trabalho, por exemplo, e você tem oportunidades, mas você não ouve a Deus. Jesus diz: eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta. No seu casamento, também, eis que estou à porta e bato. No seu trabalho, também, eis que estou à porta e bato. E aqui na igreja, também. Nós precisamos, nós temos um problema, tá? Eu estou nervoso aqui, veja o problema que estou chateado por causa disso. Mas nós temos que entender, irmãos, que nós temos que tomar as atitudes conforme aonde nós estejamos.
isso é importante. E vejam algo mais importante também, que eu queria deixar aqui para os irmãos. Vejam bem, irmão. Aqui em Gálatas 5, versículo 22, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é o amor. Irmãos, nós amamos. Que amor é esse? É o amor de Deus. O amor que Deus dá para nós, para que nós distribuímos ele. Mas eu pergunto para os irmãos: você está dando o amor de Deus para as pessoas? Porque se você não está dando o amor de Deus para as pessoas, Jesus não está contigo. Entendam isso. Entendam essa importância. Porque você não abriu a porta para esse trabalho. Por exemplo, quem está triste? O fruto do Espírito é a alegria. Quem dá essa alegria para você? É Deus. Mas você pode não ter alegria. Mas como é que você não pode ter alegria? Porque você não abriu o coração para Deus, para Jesus. Você não entendeu o amor dele para com você. Então você não tem alegria. Viu como tem pessoa que é cristã e fica triste direto? Pode ficar preocupado, né? Eu fico preocupado muitas vezes, certo? Mas dentro do meu coração eu não tenho tristeza, não. A paz. O que é importante para nós na questão da paz? Tem gente que não tem paz. Tem gente que não ouve a voz de Jesus Cristo. Não ouve o entendimento de Jesus Cristo, porque nessa área, nessa situação, Jesus quer fazer parte da sua vida. Entendam que tantas situações que ocorrem, que Jesus vai fazer parte da sua vida. Eu aceitei Jesus como Salvador, tudo bem, não tenho mais nada para fazer. Negativo. Negativo. Paciência, irmãos. Paciência. Deus está colocando para a sua vida paciência. Na própria palavra, muitas vezes é falada para você: seja paciente. E você não ouve. O que você está fazendo quando você não ouve? Quando você não ouve, você não está ouvindo a Jesus Cristo. Você não está se entregando a Jesus Cristo. Eis que estou à porta e bato. É Cristo que está falando para você. Aleluia, Jesus, de Deus. Amabilidade é outro fruto do Espírito. Amável. É muitas vezes difícil. O que é diferente, irmãos, é o seguinte: você pode abrir o coração para o Senhor e o Senhor tratar essa área da sua vida. Porque muitas situações ocorrem na sua vida que você perde o controle. Mas quem é que está com você? Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Deus. Bondade. Bondade também, que é o amor, ser bom. Bom para as pessoas. Muitas vezes as pessoas são bons só para aqueles que fazem bem para ele, ou que somente estão ao seu redor. Aleluia, Deus. Fidelidade. Qual é a fidelidade? Irmãos, uma das coisas problemáticas do cristão
dar crédito à palavra. É como se você estivesse ouvindo uma canção de ninar. Dá sono. Não dá, você não presta atenção. Você lembra que tem uma coisa para fazer amanhã? Cristo está batendo a sua porta. Toda vez que você ouve uma palavra, Cristo bate a sua porta. É isso que Cristo está falando para essa igreja. Porque se acomodou diante das situações de tranquilidade. Se acha rica. Como a própria palavra da Apocalipse diz que essa igreja se acha rica, satisfeita. Irmãos, quem está satisfeito com o que o Senhor tem dado para você? Você está satisfeito? Ou você quer mais? Mais, mais, mais. Aumentar a sua fé. Aumentar a sua santidade. Que você possa ter mais atenção às coisas de Deus. Mansidão. É difícil. Eu não sou muito manso, não. Mas eu entro em conflito com Jesus. Porque eu preciso melhorar nessa área. Eu preciso tratar essa área da minha vida. Domínio próprio também é outro fruto do Espírito que nós vemos, irmãos. Então são áreas da nossa vida que Jesus está batendo a porta. Quer ver um exemplo? Quem não abre uma porta? Há uma pregação. Novamente eu vou falar nesse sentido, porque eu já falei alguma coisa sobre o terreno que a pessoa planta, que tipo de terreno está plantando. Eu já preguei aqui sobre isso daí. Você ouve uma pregação sobre perdão. Você tem alguém para que você perdoe. Quando você recebe essa pregação, o que está acontecendo para você? Jesus está. Abra seu coração. Libere o perdão. Vocês entenderam, irmão? Estão entendendo como é o ser humano? O ser humano é desse jeito. E com Deus, precisa Ele abrir as áreas da vida sua para poder ceiar com você. Jesus está no meu trabalho? Você entrega o seu trabalho a Jesus. Todo mundo faz isso, entrega o seu trabalho a Jesus. Mas você dá a oportunidade para Jesus estar atuando no seu trabalho com você? Esse é o problema. Quantos e quantos exemplos nós vimos de cristão que levam as pessoas a conhecer mais a Deus porque falam de Deus para outra pessoa. Alguém está mandando? Você de graça recebe e de graça você dá. Quando você realiza isso, você faz uma obra para Cristo. Glória a Deus, aleluia. Você exerce a sua fé. Então, irmãos, já encerrando a palavra, eu gostaria que a igreja refletisse sobre as áreas da sua vida, a sua casa, a igreja, o trabalho, os amigos. Porque esses mundos tem outros, né? Na escola, está estudando, né, Davi? Está estudando? Na escola é outro local de convivência sua. Você vai interagir ali na escola com as pessoas que não estão diretamente no seu convívio. Amém?
é outro local de vivência ali. E quem que tem que estar junto com você ali? É Jesus, não é? Se você é um cristão, Jesus está em todo lugar que você vai. E você fica atento. Por que fica atento? Porque Jesus pode te usar como ferramenta para ganhar uma alma. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E se você não estiver atento às palavras de Jesus, você deixa passar a oportunidade. Entenderam, irmãos? Aleluia. Então, quando eu li sobre essa palavra do Apocalipse, eu fiquei perguntando para Deus: mas Deus, por que o Senhor fala desta maneira com a sua igreja? Aí, Jesus me deu entendimento nessa preocupação que nós temos, tá? Na igreja também, irmãos, é uma outra coisa que eu queria falar para os irmãos. A palavra de Deus, ela precisa ser lida e meditada. Nós precisamos filtrar o que nós recebemos. Estou falando em relação a ser cristão, ser igreja. Ao que nós recebemos. Porque existem muitas enganações, mais consideradas, estou falando de fora, porque aqui eu não vejo enganação alguma, e leva a pessoa a achar que lá está bom, lá é ótimo. E na verdade é uma situação que você pode cometer um erro na sua vida. Então pense bem, irmãos. Ore a Deus, fala: Senhor, que área da minha vida eu devo abrir a porta para Ti? Que área da minha vida eu devo cear contigo, estar com Jesus? Qual é a área? Na verdade, são todas as áreas. Todas. Porque quando você entrega a sua vida ao Senhor, você entrega por completo. Amém? Obrigado, querido. Espero que tenha sido claro com vocês. E eu agradeço a minha oportunidade agora em